Fala galera, boa tarde. Bom, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre Fibo, né? Fibonacci, como é que a gente usa Fibo para identificar possíveis pontos de retorno de correção do preço para continuar o movimento que estava dentro da tendência. Bom, para começar, vamos primeiro definir o que a gente precisa para poder traçar Fibonacci. Em primeiro lugar, a gente precisa de um movimento impulsivo, tá? Em segundo lugar, a gente precisa de uma quebra de linha de tendência, tá? Ou às vezes, quando não é muito identificado, um fundo prévio validado, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente está ali numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Como é que se identifica um topo e um fundo? Né? Através das suas mínimas. Então, por exemplo, se você tem uma mínima menor, uma mínima mais alta, isso aqui é um fundo, tá? O mesmo vale para o topo, só que no caso invertido, né? Onde o candle central vai ter a máxima maior do que as dos candles laterais. Por exemplo, aqui, né? Isso aqui, a gente tem aqui mínima, mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui é um fundo, né? Aqui, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, fundo, tá? Aqui temos um topo, aqui temos outro topo, tá? Então, assim que identifica os topos e fundos. Dentro desse movimento impulsivo, a gente tem as microestruturas, ou seja, a gente vai ter, dentro de um time frame menor, as ondas, né, impulsivas aqui também, o que às vezes a gente não vai identificar diretamente dentro desse movimento a linha de tendência, mas dentro da estrutura menor vai ter a sua linha de tendência que vai ser quebrada. Quando essa linha de tendência ela é quebrada, a gente pode pegar a ferramenta de fibra e traçado lá do primeiro fundo onde se originou o movimento de alta até o topo, tá? Antes de ele perder o fundo que foi validado e ver até onde o movimento pode corrigir, tá? Antes disso, deixa eu explicar uma coisa. Como é que a gente identifica o que é um topo ou um fundo validado, tá? Se a gente está numa tendência de alta e o preço faz isso daqui, faz um topo mais baixo, perde este fundo aqui. Isso aqui muda a característica da tendência? Não muda, porque este fundo aqui, ele não foi validado, porque este topo não foi rompido ainda. O fundo que não pode ser perdido é este daqui, porque este topo já foi rompido. Então é este fundo que não poderia ser perdido. Aqui perdeu o fundo, mas este topo não foi validado. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a formação de uma bandeira de alta. E, eventualmente o preço volta a subir. E aí a gente rompe aquele topo lá. E então agora o fundo que não pode ser mais perdido, aí sim é este daqui. Porque este topo agora foi rompido, validando este último fundo. Tá? Então, às vezes, a gente não vai identificar a própria linha de tendência, mas através desses topos e fundos a gente vai conseguir identificar qual fundo não pode ser perdido. E até onde que pode ir a retração quando a gente perde esses últimos fundos. Normalmente, o preço vai, né, pela ferramenta de FIBO de 23% de correção da última perna até 78% de correção do movimento impulsivo. O que ele não pode fazer é perder a origem do movimento, perdeu 100%. Aí você está mudando a característica de toda a tendência e a tendência está virando. Enquanto isso, ele pode corrigir em qualquer uma dessas regiões, sendo que as mais comuns estão entre 38% e 68,1%. Tá? Normalmente é por aqui. E isso a gente também vê quando a gente tem confluência com outros fatores, né? Então, por exemplo, se a gente vai pegar e traçar uma Fibonacci dentro desta perna aqui, a gente pode ver que o topo anterior está na região de 50%, por exemplo. Você pode ter também junto uma possível média móvel acompanhando o preço aqui, né? Que também serve como suporte ou resistência. Então você teria três níveis de confluência aqui: um topo anterior, um nível de retração de 50% de Fibonacci e uma média móvel, tá? Mas vamos tratar só de Fibonacci hoje. Isso aqui é só para saberem que a gente pode usar outros fatores como confluência que aumentam a possibilidade de saber de qual dessas linhas a gente vai possivelmente obter um retorno do preço, tá?
E aí ele rompe o topo e continua. E isso você pode ir fazendo de fractal em fractal, deste fundo até este topo, deste fundo até este topo, posteriormente deste fundo até um possível topo, até uma hora que este movimento como um todo ele falha, né? A gente não vai retrair aqui, vai perder aquele fundo validado por este topo rompido, o preço vai fazer isso. Então isso aqui já não aconteceria mais, porque a gente já perdeu esse fundo, e ao mesmo tempo a gente vai ter esta linha de tendência como um todo sendo rompida, e aí você vai ter a onda maior sendo rompida, onde você pode traçar a Fibonacci lá daquele começo até o último topo e saber aonde vai parar, possivelmente, essa correção maior antes de dar continuidade no movimento. Né? A não ser que a gente realmente continue caindo, perca e perca 100%, e aí você tem uma mudança total da estrutura. Mas conseguem ver que a gente, dentro de uma tendência maior, a gente foi mexendo nos fractais para ir identificando esses pontos de retorno. É mais ou menos o que aconteceu aqui no Bitcoin. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no BTC. A gente veio aqui, né, fazendo topos e fundos ascendentes, aqui, até o momento em que a gente perde este fundo. E este é o fundo que tinha sido validado, tá? Aqui eu não considerei esse fundo porque aqui, por exemplo, a gente está praticamente no mesmo nível de topo, tá? Aqui foi realmente onde foi rompido claramente aquele nível de topo. Então este era o fundo que não poderia ter sido rompido. Enquanto esse fundo não fosse rompido, a gente poderia usar a ferramenta de retração para ir medindo até onde iria cada correção. Então, por exemplo, aqui a gente tem um movimento impulsivo. A gente tem o fundo formado aqui, a gente tem o topo formado aqui, identificado pelas máximas e pelas mínimas. Se a gente puxa a ferramenta de Fibo daqui para cá, o movimento corrigiu aqui praticamente 38%, né? Depois a gente rompe esse topo e aí a gente tem um novo fundo, um novo topo, onde, né, a gente perdeu este fundo aqui, que aqui são aqueles micro fractais que estão aqui dentro, né, desta onda. Então a gente perdeu este fundo aqui que tinha sido validado. E aí agora você também poderia traçar a tua Fibonacci deste fundo até este topo. A gente corrigiu aqui até 68 ponto, até 78,6 na verdade, né? Chegou até a beliscar ali. E aí ele voltou a subir, rompemos o topo novamente. E aí aqui é onde a gente, em tese, poderia traçar a Fibo daqui até aqui, só que o preço ele não parou, né? Ele até segurou um pouquinho aqui e voltou, mas ele perdeu esse fundo. Então, nesse primeiro momento, a gente teve esta perna toda aqui rompida. Aí a gente pode pegar a Fibo daqui para cá e ver até onde o preço corrigiria. Ele corrigiu até 78,6 e voltou a subir. Porém, a gente também tem o oposto acontecendo nesse momento, que é esta perna de baixo aqui acontecendo. Quando a gente perdeu este fundo aqui, que não poderia ser perdido, esta tendência aqui foi a tendência que entrou em vigor. Então, quando essa tendência aqui, que tem uma linha de tendência bem clara, aqui foi rompida, a gente pode pegar a nossa ferramenta de Fibo, traçar daqui para cá e ver que o preço reagiu nos 50% antes de ele voltar a cair. Depois que ele voltou a cair e perdeu este fundo, a gente tem outro movimento aqui, onde a gente tem esse topo, este fundo, traçando a Fibonacci daqui para cá, a gente corrigiu até 38,6 antes de voltar a cair. E aí a gente tem outro topo, outro fundo, onde a gente consegue traçar novamente daqui para cá e ver que o preço corrigiu até 50% praticamente. Ficou entre 50% e 68,1%. Então a gente está trabalhando aqui dentro dos fractais. Aqui é um exemplo, como eu falei, que lá a gente não tem aquela clara linha de tendência, que nem aqui a gente tem, né, os topos sendo tocados e, claro, o rompimento. E aqui a gente tem só a perna impulsiva. Só que aqui dentro desse movimento, a gente tem uma linha de tendência que a gente consegue identificar ela. Se a gente descer para um time frame menor, por exemplo, se a gente descer aí, sei lá, para uns 30 minutos, talvez dê para ver. Seria essa perna aqui, né? A gente tem aqui os topos e fundos
que a gente consegue identificar dentro dessa linha de tendência, né? Tem esse topo, tem este topo. Lembrando que a linha de tendência, ela também ela é uma região de preço, né? Ela não é uma linha exata. Então aqui a gente está trabalhando dentro de uma região. Então o preço se aproximou dela, ela é tecnicamente válida, né? E aqui a gente teve essa onda rompida. Se a gente volta para o gráfico diário, a gente vê que basicamente aqui ela é inexistente, mas é aquela linha dos 30 minutos que a gente consegue ver com mais clareza os topos e fundos lá dentro, tá? Mas não deixa de ser muito claro de observar que isso aqui é uma perna impulsiva, né? Dá para você só bater o olho e identificar que é uma perna impulsiva. E o preço eventualmente corrigiu até os 50% dela, né? Antes de ele voltar a cair. Enfim. E aí a gente consegue fazer essa brincadeira até que isso se esgote novamente, até que o preço ele fale, né? Então a gente vai continuando fazendo isso, vai traçando aqui dos topos e dos fundos mais próximos até um momento como esse aqui, em que o preço passou, ele chegou a testar o 100% e não rompeu ainda, mas depois ele rompeu, né? E quando ele rompeu, a gente já considera que essa tendência é toda de baixa, que agora a gente tem toda essa linha de tendência aqui, que foi quebrada. Inclusive, né, a gente traça a partir dos dois primeiros pontos, ele até fez um pullback para essa linha. E aqui a gente poderia fazer, por exemplo, também eu puxar a Fibonacci para ver se esse movimento ele poderia ser um movimento de continuidade de baixa. O preço poderia cair até 681 e voltar a cair. Não foi o que aconteceu, né? Ele realmente mudou a tendência. Mas até isso acontecer, a gente trabalha com os outros fractais. A gente teve essa tendência de baixa rompida por essa linha impulsiva, por essa onda impulsiva, a gente consegue, a partir desse fundo e desse topo, ir traçando novamente Fibonacci, né? A gente corrigiu 50%, depois a gente tem esse fundo com esse topo, então a gente tem aqui corrigindo até 50% novamente, e assim por diante, tá? Eu acho que deu para ficar bem claro aí até onde que a gente pode corrigir traçando isso, né? Fractal a fractal, onda a onda, até que a gente tenha toda a estrutura rompida e aí volte a corrigir, né, como um todo. Então, na situação que a gente está atual, por exemplo, aqui, a gente veja, a gente teve esse fundo com esse topo, e a gente corrigiu 23% dela, quase 38% aqui. E aí depois a gente teve este fundo, vou pegar uma nova ferramenta, até este topo, e corrigimos até 38%. Né? E agora a gente está no meio de uma outra correção, né, de um outro fractal que a gente está caindo aqui até a região do 115 e não sabemos o que pode acontecer. A gente tem, diante dessa estrutura como um todo, esta linha de tendência. Tá? Temos essa linha de tendência. Então, em tese, se a gente perdesse essa linha de tendência hoje, o que aconteceria? Você poderia traçar a fibra lá do fundo até o topo, e a gente teria aí toda essa região aqui dos 45 aos 30K. Não é o caso, mas é só para, né, mostrar aí como exemplo até onde a gente pode traçar. E a gente também pode usar a Fibonacci para traçar os objetivos do preço, né? Tanto usando a própria retração, como usando a extensão de Fibonacci. Então, por exemplo, se eu tenho esse movimento aqui, onde ele corrigiu até os 50%, a partir do momento que ele fez o rompimento desse topo, eu posso pegar a minha linha de Fibonacci, estender ela para cima e usando essas linhas de Fibo para definir aonde o preço pode parar no futuro. Então ele encontrou um pouco de resistência aqui, depois eu puxo mais para frente. Ele encontrou aqui um pouco de suporte, depois eu vou estendendo ela, aqui ele encontrou outro suporte, aqui ele encontrou um pouco de resistência. Não é exato, nem precisa ser, é só para ter uma noção, tá? Isso é uma das formas. A outra forma é utilizando a extensão de Fibonacci, onde você vai fazer basicamente a mesma coisa, só que você vai considerar, já sabendo até onde corrigiu, a gente puxa aqui do fundo até o topo, e depois até onde foi a correção. E aí, você vai ter aí como os principais níveis 1,272, 1,618 e 2,618. Tá? Aqui são possíveis regiões onde o preço pode encontrar algum tipo de suporte ou de resistência. Tá? São essas as duas formas que a gente tem para usar Fibonacci para traçar os objetivos de preço. Bom, espero que tenha ficado claro. É um vídeo rápido, né, para só explicar aí como é que a gente usa
a FIBO, principalmente a de retração dentro dos fractais, né? Isso pode ser tanto na perna toda como dentro de cada topos e fundos. Eventualmente isso é perdido e a gente tem a reversão da tendência. Beleza, gente? Bom, espero que tenha ajudado aí quem não conhecia muito sobre o assunto. Se você gostou do vídeo aí, deixa um like. Aproveitando para falar também sobre a mentoria, eu acho que em setembro eu vou abrir a última turma da. Acho que vai ser a última turma que eu vou fazer com 10 alunos a mentoria. E aí depois eu vou transformar ela em uma mentoria mais individual. Então, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato comigo, tá? Ainda tem 8 vagas, são 10 no total, para poder dar uma atenção certinha ali, devida para cada um, né? Então, caso você tenha interesse em entrar para a próxima turma de setembro, me avise e a gente conversa ali, tá? Qualquer coisa tem todas as informações ali no site da Fator Lucro também. Valeu, pessoal. Obrigado e um abraço.